Bom dia, pessoal. Bom A gente vai dia. dar continuidade às nossas aulas online e a gente vai começar a falar mais, entrar nesse universo do vitrinismo hoje, né? Na aula passada, eu dei uma introdução sobre o vitrinismo, falei do histórico, falei como foi que surgiram as primeiras vitrines, né? Como foi que surgiu essa profissão relacionada ao vitrinismo. E nessa aula agora, a gente realmente vai começar a se aprofundar nos tipos de vitrine e quais são as características principais de cada vitrine. Ixi, a Paloma saiu, Deve ter caído. Não, tá ainda. tá? Que tá aparecendo só tu. Tá. Não, é porque tá com o microfone desligado e acho que ela tá só escutando. Ah, tá bom. Qualquer coisa que tiver com o microfone desligado, gente, tem uma aba chamada bate-papo aí do lado, né? Se você clica no mais, tem o bate-papo e você pode interagir também falando, né? Escrevendo nesse bate-papo, tá bom? E aí eu vejo que eu tô sempre olhando aqui do lado. Pronto, gente. Então a gente vai se aprofundar mais nesses tipos de vitrine que a gente tem e quais são as características principais de cada uma, né? Como é que a gente pode utilizar isso a nosso favor, e qual é o tipo de loja que se encaixa mais para cada vitrine. Pronto, tá ouvindo direitinho, ótimo. Então a gente tem o primeiro tipo de vitrine. É aquela vitrine bem convencional, que foi onde surgiram as primeiras vitrines e onde surgiu a profissão de vitrinismo foi nesse tipo das vitrines fechadas, né? Então, a gente tinha vitrines que mais pareciam exposições de arte, como a gente viu com aquela técnica de pintura a óleo e perspectiva no início do século XX. E as grandes lojas de departamento, lojas de boutique em Paris, elas começaram a utilizar esse tipo de vitrine no início da Revolução Industrial, exatamente por conta do surgimento do vidro, né? Do vidro em grande escala, que permitiu o surgimento dessas vitrines. Então, a característica dessa vitrine é que ela realmente é um compartimento. Alguém que está com o microfone ligado, Elaine, desliga, porque tá tipo como se fosse Vou desligar. tá? Obrigada. Pronto. Aí essas vitrines, elas são totalmente fechadas, tem um compartimento que pode ser tanto de parede de alvenaria, pode ser de painel de madeira, pode ser de PVC, né? Mas essas vitrines, ela não vai expor o lado interno da loja para quem está do lado externo. Então, ela tem esse painel, ela é totalmente fechada e você precisa entrar por uma entrada, né, para poder fazer a manutenção e trocar essa vitrine. Então, elas são geralmente utilizadas para destacar os tipos de produtos dentro de um plano de fundo. Nesse caso, os elementos eles não vão sofrer essa interferência da loja. Então, no caso, lojas que ela já tem uma comunicação visual, que ela já tem muito tempo no mercado, elas não vão precisar expor o seu interior, né? Então, elas utilizam essa característica de vitrines fechadas por ser também mais tradicional e por destacar esse produto. Lojas mais conceituais, lojas de grife, como Chanel, como Dior, né? Louis Vuitton, elas utilizam exatamente esses painéis, fazendo uma produção mais cinematográfica dessa vitrine e valorizando o tipo de produto exatamente por ter um pano de fundo. E, ao mesmo tempo, trazendo um certo mistério para o público para o que tem dentro da loja, né? Por serem produtos mais caros, então essas lojas não vão querer expor esses produtos, escancarar a loja, e ao mesmo tempo cria um certo mistério. Puxa, a vitrine tá tão cinematográfica, tá tão bonita, então eu vou querer entrar para saber o que tem lá, que tipo de produto vende. É uma característica de lojas mais personalizadas, como eu disse, né? O acesso a esse tipo de vitrine, ele é geralmente restrito somente aos funcionários e é através de uma portinha, que pode ser de vidro, pode ser de madeira, né?
Então, a gente tem esse painel todo fechado, realmente. A vitrine, ela é como se fosse um compartimento realmente isolado da loja. Quais são as características principais? A exposição dos produtos acontece exclusivamente nessa parte externa, nesse compartimento. Sua estrutura, ela vai impedir a visão de dentro da loja e vai também impedir com que os clientes toquem os produtos que estão expostos nessa vitrine e possibilita também a exposição segura de mercadorias de valor. Então, como eu disse, lojas que têm um produto mais exclusivo, produtos mais caros, elas utilizam exatamente esse tipo de vitrine exatamente para valorizar essas peças e também para ter uma posição mais segura de que o cliente ele não vai pegar as coisas da vitrine e possa roubar, né? Digamos assim, então eles têm uma certa segurança maior do que as vitrines abertas. Eu vou dar uma saída aqui rapidinho, professora, mas eu volto já. Tá bom. Então, para montar uma vitrine fechada, a gente procura sempre destacar o que o cliente vai visualizar, fazendo como se fosse uma cena cinematográfica, né? De um teatro, e investir cada vez mais nessa vitrine. Como a vitrine ela não vai expor essa parte interna da loja, a vitrine ela vai ser o único mecanismo de captação de cliente dessa loja. Então, ele tem que investir muito nessa vitrine, fazendo realmente cenas bem cinematográficas, bem conceituais, que elas vão expor e valorizar cada vez mais o produto para realmente chamar atenção. Lembrando que as vitrines, geralmente, elas prendem o cliente em torno de 7 segundos, né? Até 7 segundos. Então, nessas vitrines, o cliente, ele tem, o vendedor, ele tem 7 segundos para poder chamar a atenção para o cliente entrar nas suas lojas, né? Então, tem que investir bastante nessa produção dessa vitrine e na hora de expor esses produtos. A vitrine aberta, ela é uma vitrine mais comum, que a gente vê na maioria das lojas de shopping, porque é uma vitrine que você consegue expor os seus produtos, você consegue colocar manequim, exposição, você consegue também fazer painéis, mas ao mesmo tempo ela não tem uma separação definida e isolada da vitrine com o ambiente da loja, né? Então não possui esse fechamento, o que faz com que o cliente que está do lado externo da loja, ele consiga ter visibilidade do interior dessa loja e dos produtos que essa loja vende. Então, ao contrário dessas vitrines fechadas, esse tipo ele não vai possuir uma separação. No máximo que ele pode ter é um painel, né, um painel vazado em alguma parte dessa vitrine, mas que ele vai conseguir expor a parte interna da loja, né? Então, ele vai permitir que o consumidor ele tenha visualização dos produtos também internos, dos dois lados, tanto da parte da vitrine, como também da parte da loja. E é uma loja mais aberta, né? É uma loja em que ela é mais transparente, em que ela se comunica mais com o público. E, de certa forma, chama mais atenção, né? Pela luminosidade, pelo VM interno da loja, pelo design dessa loja. Então, vai conseguir se conectar melhor com o seu público-alvo, né? Com os consumidores, e aí ele vai se sentir mais atraído para entrar nessa loja, né? Claro que vai depender dos artefatos que vão ser utilizados no interior dessa loja, do VM e na composição. O que a gente tem que levar em consideração nesse tipo de vitrine? Que sempre o manequim e a parte da vitrine, ela vai estar interagindo com o pano de fundo da loja. Então, a gente tem que levar em consideração as cores desse pano de fundo, quais são os objetos que estão ali nesse pano de fundo exposto para poder não interferir na comunicação visual e no layout dessa vitrine. Então, tem que ser uma composição que vá levar em consideração esse pano de fundo secundário da loja, porque vai fazer parte também da visualização do cliente. Então, quais são as características, né? Ela vai exigir que sempre o interior da loja esteja atrativo para o seu cliente e que ele vai fazer parte da composição da vitrine e do pano de fundo.
Então, o VM ele não vai poder isolar, como a gente faz na vitrine fechada, fazendo uma vitrine mais cinematográfica, né? Sem se preocupar com o interior da loja. Não, nesse caso, ele vai ter que sempre levar em consideração esse interior para montar a sua vitrine. Então, se torna uma vitrine mais difícil de montar. Ela não pode ter muitas informações para não ficar poluída e não brigar com esse interior da loja, né? Também não é recomendado, nesse tipo de vitrine, a exposição de produtos elevados nessa vitrine, pelo possível contato do público com essas mercadorias, né? Porque por ser uma vitrine mais transparente, para o cliente não se assustar. Então, a gente sempre tenta expor nesse tipo de vitrine produtos de lançamento, o carro-chefe da loja, mas não colocar produtos muito caros para poder não assustar essa clientela, né? Além disso, vai exigir uma manutenção muito maior da loja, tanto da parte da vitrine, como da parte do interior da loja, exatamente pelos clientes terem esse contato com as vitrines e puderem mexer, né? Então, eles vão entrar e, de certa forma, eles podem mexer no que está exposto ali na vitrine. Então, vai ter que estar sempre tendo uma manutenção desses lojistas para poder manter o padrão de qualidade dessas vitrines abertas. Esse tipo de vitrine, ela exige também que o interior da loja seja sempre organizado e atrativo e que faça parte, né, desse pano de fundo da vitrine. Como eu falei para vocês, então não pode ser pensado de uma forma isolada, a vitrine aberta. Vitrine de esquina ou quina, né? Esse tipo de vitrine dá exatamente em lojas que ela tem uma tipologia de esquina, então a gente tem isso em lojas de rua, ou também em lojas de shopping, que a gente tem uma quina de uma passagem, né? Que a gente tem acesso por 2 locais dessa loja. Então, o que vai acontecer? Nesse tipo de vitrine, deve-se construir um visual que ele vai direcionar o consumidor para a entrada dessa loja. Então, você não deve, por exemplo, expor seus produtos só nessa parte lateral, né? E nem expor só na parte da frente. Você tem que fazer com que a visualização da vitrine pelo seu cliente, ele seja direcionada pela vitrine para que esse cliente ele entre dentro da loja, né? Então, você tem que pensar nesses diferentes também ângulos de como é que o seu cliente ele vai visualizar essa vitrine. Então, quais são as características principais, né? Ele é indicado para você construir um visual que vai direcionar o consumidor para essa entrada dessa loja. As mercadorias, elas devem estar voltadas com uma linha reta com vidro, uma vez que os clientes tendem a parar diante delas para observar, né? Não há necessidade de você colocar logotipo ou comunicação visual nessa parte lateral da loja, você só precisa colocar na parte realmente frontal, para que o cliente ele não vá se confundir e achar que a entrada da loja ela é pela lateral. Então, você sempre colocar as informações mais importantes dessa loja, como a comunicação visual, o letreiro, nessa parte da frente da loja e também colocar a exposição dos produtos principais, os manequins principais na parte da frente. É como se você colocasse uma composição em degradê. Você começa colocando, dando uma pincelada dos produtos nessas laterais, e vai aumentando a quantidade de produtos, né, de exposição até chegar na entrada e na frente da loja, né? Então, é sempre essa exposição de produtos de vitrine, é indicado também que o mesmo produto, ele esteja centralizado e que você faça um agrupamento nesse espaço, evitando que fique muito poluído e fazendo com que o consumidor, ele percorra toda a extensão dessa vitrine. Então, como eu falei, você tem que fazer um agrupamento de uma composição de venda casada de produtos que façam parte dessa mesma composição dessa vitrine para fazer com que esse consumidor ele vá percorrer ao longo de toda essa vitrine, né? E sempre colocar os produtos principais nessa parte da frente, né? Fazendo a parte mais cinematográfica, colocando elementos
por exemplo, que ele colocou uma planta, um vaso, um banquinho. Então, colocar mais elementos nessa parte da frente exatamente para ser a parte em que ele entenda que é a frente da loja, né? Então, ele vai percorrer essa lateral, ele vai entender, vai direcionar o olho aqui e vai continuar a sua visão pela frente da loja. Né? Do mesmo jeito aqui. Então, a gente tem que sempre se preocupar, por exemplo, a parte da comunicação visual, onde tem liquidação, lançamento, algum adesivo, a parte do letreiro da loja, ele sempre vai ficar dessa parte da frente, dessa vitrine de quina. E essa composição, ela tem que começar gradativamente, começando pela esquina, de uma maneira mais suave, e que faça parte, né, dessa parte da frente. Aí você vai aumentando a composição até chegar nessa parte da frente, fazendo com que o seu consumidor, ele percorra com o seu olhar por toda a vitrine. E ele entenda que a entrada da loja é nessa parte aqui, né? Vitrines, Elaine, saiu e entrou? Tá aí. Tá aí. Vitrines mostradores, né? Eles parecem janelas, são geralmente quadradas ou retangulares, e a parte frontal, ela é fechada com um painel de vidro. Então, esse tipo de vitrine mostradores é muito utilizada em lojas de acessórios, né? Lojas de joias, né? Lojas de bolsas, lojas de sapato, em que a gente tem um produto menor e que a gente quer destacar esse tipo de produto, né? Os mostradores, ou também chamado de shadow boxes, são vitrines mais altas, que ela vai ficar na altura do observador. Então, geralmente, sempre pensar qual é essa altura do observador, né? Em torno, o nosso olho, ele vai em torno de 1,50, essa altura do observador. Então, a gente tem que se preocupar para que o cliente, ele visualize nesse ângulo de 1,50. Pode ser mais baixo? Pode. Desde que ele não tenha que abaixar muito o ângulo de visão. Então, tem que ficar em torno de 1,60 a 1,30. Esses nichos que vão expor esses produtos, né? Então, geralmente, eles comercializam, né? São lojas que vão comercializar produtos menores, como joias, relógios, bijuterias e acessórios, e elas vão fazer um recorte nessa altura do olho, na parte frontal dessa loja, dessa vitrine, para exatamente destacar essas peças e atrair a atenção dos consumidores nesse ponto de venda. Então, essas vitrines, elas são mais altas do que as demais, mas mesmo assim, ainda são as mercadorias acomodadas numa parte mais acima, né? Então, elas costumam ser, porque a gente está acostumado, a vitrine, ela está posicionada no piso ou um patamar um pouquinho mais elevado. Nessa, não, a gente tem uma vitrine mais elevada, né? Exatamente na altura da visão, para destacar esses produtos que são pequenos, que se fosse ficar na altura do piso, não iria ter a mesma visibilidade pelo seu cliente do que os produtos que estejam localizados em uma prateleira, num nicho, num ângulo de visão mais próximo desses consumidores, né? Então, é muito utilizado nessas lojas de produtos menores, né? E é bom que você consegue destacar esses produtos e fazer com que o seu cliente, ele consiga olhar mais de perto o tipo de produto próximo a esse ângulo de visão da altura dele, né? Então, aqui a gente tem essa loja de joias, essa vitrine bem conceitual, colocando esse nicho. É uma vitrine também fechada, né? Então, ele tem uma portinha lateral ou no fundo, que você faz a manutenção de troca dessa vitrine e você expõe os seus produtos nessa janelinha aqui, de fundo fechado, né? Fazendo essa exposição cinematográfico com um pano de fundo para destacar esses produtos por serem pequenos e não ter interferência visual com o restante do interior da loja. Então, é importante sempre pensar nesse tipo de vitrine, também na iluminação que você vai colocar nesses expositores. Porque por ser um expositor pequeno, então tem que estar bem iluminado, né? Que vai estar expondo produtos menores, né? Então tem que destacar, de certa forma. Então, você utiliza ou fita de LED, ou uma iluminação com ar 70 direcionada, né?
ou aquelas iluminações de trilho direcionável também, mas iluminação bem focal para exatamente destacar esses elementos que vão estar expostos nessa vitrine. Vitrine em projeção. As vitrines em projeções, que a gente pode ver aqui na imagem aqui de baixo, né? São vitrines de esquina, né? Então, elas vão ter... Não, elas não são, desculpa, elas não são de esquina, mas elas vão ter um ângulo, certo? Elas não vão ser retas, elas vão estar de frente para o consumidor, mas elas vão ter um ângulozinho exatamente para tornar essa posição da vitrine mais chamativa para o seu cliente para entrar na loja. Então, ferramenta estratégica na apresentação dos produtos e também para atrair esse cliente e direcionar ele para essa entrada dessa loja. Então, é como se o consumidor, ele está já quase entrando na loja, né? Por ser uma vitrine inclinada, então ele está muito mais propício a entrar na loja do que se fosse reta. Ela se assemelha praticamente a um funil, né? De modo que a porta de entrada fique mais recuada em relação ao início dessa vitrine, fazendo com que o cliente que esteja nessa parte interna, ele se incline cada vez mais a entrar nessa porta principal da loja. Então, uma característica principal é que as mercadorias devem estar tanto voltadas para a rua quanto voltadas para a porta. Então, ela tem que estar um pouco inclinada e vai exigir uma maior atenção quanto à organização e disposição desses produtos, né? Então, é uma vitrine, não é muito comum a gente ver esse tipo de vitrine, é mais utilizado em lojas conceituais, né? Mas, ao mesmo tempo, ele faz com que você crie uma zona de interseção entre o ambiente externo e interno da loja, e o cliente ele vai se sentir mais à vontade para analisar os produtos e mais inclinado também para entrar na loja. E também ele vai ter, vamos dizer assim, uma visão, uma visibilidade maior do interior dessa loja. Então, a gente tem aqui essa loja de rua, em que foi colocada inclinada essa vitrine, né? A entrada da loja tá para cá. Essa aqui também tá inclinada, mas ela tá em forma curva, em que a gente tem forma como se fosse uma anticâmera, né? Um espaço, como se fosse uma salinha, entre o interior da loja e a vitrine, para que esse cliente ele analise o produto e se sinta mais à vontade para percorrer e ficar mais tempo olhando para essa vitrine. Então, são utilizados em lojas mais modernas, mais conceituais, né? E, geralmente, esse tipo de loja que utiliza esse recurso, ela vai investir em vitrines mais fechadas, em vitrines mais cinematográficas, para exatamente fazer com que o cliente ele se sinta mais atraído e olhe mais para essa vitrine do que uma vitrine convencional aberta. Lojas sem vitrines, né? As lojas sem vitrines, né? É necessária aquela loja que ela não tem esse pano de fundo, ela não tem esse vidro. E essas lojas são necessários que ela conheça bem o público-alvo e o tipo de produto que ela vai vender. Então, tem que ser uma loja bem definida e ter um posicionamento bem definido no mercado. Então, quando as portas grandes dessa entrada fica mais acessível, então tem lojas que utilizam esse recurso de não ter vitrine e que se torna ao mesmo tempo mais acessível para o seu cliente, exatamente para que não tenha um bloqueio, né? Uma interferência entre o ambiente interno e externo. Então, é como se fossem lojas em que tem uma maior transparência e acessibilidade do seu produto, fazendo com que o seu cliente ele já se sinta dentro da loja, mesmo no ambiente externo. Então, as lojas sem vitrines, elas têm essa entrada maior, grande, acessível, fazendo com que toda a loja ela seja exposta para o seu cliente. E a vitrine, ela vai ser a própria comunicação visual e o VM do interior da loja. Então, esse tipo de loja, ela tem que ter uma comunicação visual muito forte, uma identidade visual muito forte, para que esse interior da loja, ele vai se comunicar direto com o seu público-alvo. Então, tem que estar sempre tendo essa identidade muito forte,
tendo essa organização de produtos, tendo esse cuidado com a curadoria de produtos, tendo essa manutenção interna da loja e fazendo com que essa identidade visual, com cores, com comunicação visual, com a organização de produtos dentro da loja, ela se comunique com as pessoas que estão caminhando fora da loja, né, de uma forma bem transparente e que o cliente ele se sinta atraído por entrar nessa loja. Então, geralmente, são lojas ou de mercadorias mais baratas, mais acessíveis, né? Então, não vai ter essa barreira entre a vitrine e o cliente. Então, a gente pode ver que lojas mais baratas, mais acessíveis, elas utilizam muito esse recurso do cliente se sentir mais à vontade para entrar e de o ambiente externo, ele tá integrado com esse ambiente interno da loja. Ou também lojas mais joviais, mais descoladas, como a gente viu na aula passada, como a Farm. Ela utiliza esse recurso em algumas lojas dela, principalmente de shopping, para fazer com que o cliente, pela própria Farm, ela ser uma loja mais descolada, ter um público mais jovem, essa loja ela conseguir se comunicar com o seu público desde o ambiente externo. Exatamente como eu falei, a Farm é um exemplo de que as próprias vendedoras, elas são, vamos dizer, os manequins ambulantes, né? Então, elas vendem os produtos para exatamente elas conseguirem ter uma maior visibilidade do cliente que vai entrar nessa loja e uma maior transparência desse cliente com o interior dessa loja. A Havaianas também. A Havaianas utiliza esse recurso de comunicação visual, sem vitrine, né? Então, o VM da loja, ele é muito forte. A gente tem toda a loja, a comunicação visual da Havaiana. A gente tem o produto organizado por cores. Ele já se comunica com o cliente desde o ambiente externo, né? Tem essa iluminação também bem definida na loja, né? E é um produto também mais acessível. A gente sabe que a Havaiana, ela é um produto mais acessível e, ao mesmo tempo, mais transparente. Então, por isso, ela optou por utilizar esse recurso na loja, né? Sem vitrine, fazendo com que o seu cliente ele já se comunique desde o ambiente externo com o produto. Só que ela utilizou esse recurso aqui de nicho, de produto na lateral, né? Por ser um produto pequeno. Então, ela conseguiu, a loja Havaiana, expor o seu produto em forma de nicho lateral e ter aqui uma pequena exposição de produto, mesmo sem ter essa vitrine. Então, tem lojas que utilizam esse recurso aqui, em lojas sem vitrine, para poder expor, de certa forma, um produto de lançamento de uma forma mais restrita, mas mantendo a linha de continuar aberta e acessível sem vitrine. Então, quais são os pontos principais que a gente tem que levar em consideração na hora de montar uma vitrine, né? Então, a estrutura da vitrine, ela vai ser sempre composta pelo piso, né? A parte, o que vai ter? Geralmente, tem vitrines que elas têm um patamar mais elevado, como se fosse uma plataformazinha de 10 a 15 centímetros, para exatamente ressaltar e elevar um pouco da altura do observador, do cliente no exterior da loja. Então, a gente sempre tem que pensar como é que vai ser a altura desse piso, como é que esse piso vai ser iluminado, né? Qual vai ser o elemento que vai ser utilizado, porque tem que fazer uma composição com toda a caixa dessa vitrine. Tem a parte das laterais dessa vitrine, né? Nem todas têm laterais e fundos, como a gente viu nas tipologias da vitrine. Mas as que tiverem, como as vitrines fechadas, a gente tem que levar em consideração também na hora de montar essa vitrine e na hora de compor o VM dessa vitrine. O pano de fundo, se tiver pano de fundo, né? Então tem que pensar, pode ser que tenha móvel ou pode ser que seja inexistente. Mas se ele não tiver um pano de fundo definido, por exemplo, em vitrines abertas, a gente tem que pensar no pano de fundo secundário, que vai ser o layout dessa loja. Então, pensar como o layout dessa loja, por exemplo, vai aparecer para o seu cliente. Então, a vitrine ela vai ter que ser sempre montada pensando nesse pano de fundo, né? O teto,
Tem que pensar também no teto, na iluminação, como é que você vai iluminar o seu produto através do forro, qual vai ser a cor do forro que você vai utilizar nessa vitrine e fazer com que essa composição tenha a ver, né? Teto, fundo, laterais e piso. E o vidro da fachada. Então, o vidro também, você pode escolher um vidro reto, transparente, sem nenhum detalhe, dependendo da tipologia da sua loja. Ou você pode escolher um vidro com algum detalhe, com algum adesivo, com algum bosserri, com algum detalhe de ferro, em lojas mais convencionais, ou mais clássicas, como por exemplo, a Bobô, ela tem essa vitrine onde ela tem os bosserris de ferro, né? Essas moldurinhas de ferro, exatamente por ser uma loja mais clássica e ela quer remeter a essa cultura parisiense, onde a gente tinha no início do século XX, no início da Revolução Industrial, essas vitrines de vidro e ferro, né? Então, nessas lojas mais clássicas, ela utiliza esse vidro com ferro ou com molduras, certo? Então, a gente sempre tem que pensar na hora da vitrine, no layout, essa composição, piso, estrutura lateral, fundo, teto, vidro e fachada, né? Então, sempre pensar nos materiais, nas cores e principalmente na iluminação que você quer passar para essa loja. Então, a iluminação é algo muito importante. A gente vai ter uma aula só sobre iluminação de loja, tanto a parte da vitrine, a parte da comunicação visual e a parte interna dessa loja, porque por ser algo bem abrangente, eu preciso dar uma aula inteira para especificar como é que a gente ilumina, qual é a iluminação adequada para cada tipo de loja, né? Principalmente a parte... Era isso que eu já ia perguntar. Para cada tipo de loja tem uma iluminação específica por conta Tem, do layout da loja, né? exato, tem. Tipo, como a John John, a Farm é uma coisa mais iluminada, a John John é uma coisa mais neutra não, bem escura, como se fosse uma festa. Exato. Cada tipo de loja, ela vai ter uma iluminação de acordo com o seu VM, né? Então, ela vai se comunicar Uhum. com o público de uma forma diferente. Mas a gente tem um padrão que a gente tem que seguir do VM de iluminação, por exemplo, iluminar os produtos, por mais que seja uma comunicação visual mais escura, a gente tem que iluminar os produtos, para o cliente ter uma visibilidade. Então, a Uhum. iluminação dos produtos, ela pode ser mais geral, ela pode ser mais focal, dependendo do tipo de produto, né? E é isso que eu vou falar para vocês nessa aula de iluminação. Então, nas próximas aulas, eu vou detalhar mais como é essa questão como é que a gente organiza essa vitrine, como é que a gente monta. Então, eu vou mostrar como é que a gente faz o projetinho de uma vitrine, né, mais detalhado. Uhum. E depois, eu vou falar também dessa parte de iluminação, tanto da parte interna como da parte externa da loja, certo? Entendi. Mas a primeira coisa é que a gente se atente, que a gente viu na aula de hoje, nos tipos de vitrine, porque cada tipo, ela vai ter também uma iluminação diferente, um perfil diferente de loja, um perfil de público e também características distintas, né? Para a gente montar esse VM. E que a gente tem em mente que sempre vão ter esses elementos aqui, né? Importantes para a Uhum. gente pensar na hora da nossa vitrine. É o piso, as laterais, o fundo, o teto e o vidro. Então, a gente sempre vai ter que pensar nesses elementos na hora de elaborar a nossa vitrine. Ponto focal de uma vitrine, né? O que é um ponto focal de uma vitrine? É, na verdade, uma técnica que vai chamar ainda mais a atenção do seu cliente para um determinado produto, né? Esse produto é um produto que você quer valorizar. Então, pode ser uma bolsa de lançamento da Louis Vuitton, pode ser um look completo, em que você quer ressaltar aquele look de lançamento, né, daquela coleção. Então, esse produto, ele deve estar sempre na altura do campo visual de um adulto, né? Que é em torno na faixa de 1,55. Isso vai proporcionar um maior destaque desse produto, né? Então, sempre pensar nessa altura do campo de visão de 1,50, 1,55, que é geralmente a altura média desse campo de visão, né? E tudo que estiver dentro desse campo de visão
de 1 metro a 1,50, ele vai se destacar nesse ponto focal da vitrine. Vai ter uma visibilidade exatamente por estar na altura mais próxima do campo de visão do seu observador, né? Então, sempre pensar em tudo que tiver, os elementos que tiverem de 1 metro para 1,50, né? Então, além disso, a gente pode utilizar esse recurso de tudo que tiver na vitrine vai se destacar a 1 metro e 50. Então, você pode colocar um nichozinho para expor esse produto, entendeu? A gente viu na Havaianas que a Havaianas utilizou um nicho na parte externa daquela loja, né? Era uma loja aberta, deixa eu voltar aqui. É uma loja aberta, mas ao mesmo tempo ela quis destacar algum produto, né? Um produto de lançamento. Então, ela utilizou esse recurso na altura de 1 metro a 1,50, exatamente com os nichozinhos para expor esse produto. Principalmente o do meio, que está bem na altura do campo de visão, ele vai se destacar. Então, ele está colocado como um nicho, com uma iluminação interna, né? Formando uma mini vitrine aqui, certo? Então, sempre pensar também nesses pontos focais da sua vitrine. Quando você quer expor, por exemplo, uma bolsa, um acessório ou algo de uma coleção, sempre colocar esse elemento nessa altura de 1 metro para 1,50. Professora, mas eu tenho um manequim todo. Como é que eu vou conseguir colocar para que esse elemento se destaque? Se você for querer destacar algum elemento no seu manequim, você pode utilizar o mecanismo de iluminação, né? Então, você pode colocar uma iluminação mais direcionada para aquele elemento focal do seu manequim, ele vai se destacar. Seja uma peça de uma blusa, seja um vestido. Então, você pode direcionar a iluminação da sua vitrine para que esse elemento ele vá se destacar mais. Ou você pode utilizar dentro da composição da sua vitrine um nicho, uma prateleira, nessa altura entre 1 metro a 1,50, para você destacar algum elemento da sua coleção. Seja uma bolsa, seja um sapato, né? Um calçado, ou alguma camisa que você quer colocar exposta, um vestido. Então, você pode colocar um elemento que vai ficar em torno dessa altura para se destacar na sua vitrine. Caminho visual da vitrine, né? Eu já tinha falado naquele exemplo de vitrines de quina. Então, é sempre importante a gente pensar qual é o caminho que o seu cliente ele vai percorrer ao longo dessa vitrine. E geralmente esse olhar ele vem da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, a gente sempre tem que pensar quais são os primeiros elementos que eles vão olhar. Então, se ele vem da esquerda para a direita, então a gente tem que pensar em elementos que eles vão dar uma continuidade ao que ele está olhando. Então, a gente pode, por exemplo, começar pelo sapato, depois colocar a composição de uma bolsa, depois colocar o look, né? Fazendo com que o seu cliente ele percorra esse caminho, né? Ele olhe para esse conjunto, essa composição dessa vitrine, fazendo com que tudo faça parte da composição e seja ao mesmo tempo uma venda casada. Organização da vitrine, né? Então, a organização é algo que a gente vai ver diversas vezes, não é algo que eu vou conseguir explicar para vocês em uma aula. A gente tem que lembrar daqueles elementos de design que a gente viu nas primeiras aulas. Lembra que eu falei ritmo, do triângulo, da composição. Então, a gente sempre tem que pensar naqueles elementos na hora da gente compor e organizar a nossa vitrine. Vocês lembram, meninas? Eu lembro. Pois é, na hora da organização da nossa vitrine, a gente utiliza muito aqueles elementos do design, certo? Vocês podem prestar atenção, lembra daquele triângulozinho que eu falei nas primeiras aulas? A parte do equilíbrio, em que a gente tinha 3 manequins ou 3 elementos na nossa vitrine, onde a gente tinha um elemento mais alto e 2 do lado mais baixo, formando aquele triângulo. Vocês lembram disso? Eu lembro. Deixa eu ver se eu algum exemplo aqui de vitrine nesse. Pronto. Um exemplo do triângulo aqui, bem nicho. Vocês estão vendo? Sim. Então, isso aqui, esse triângulo, ele faz parte
daquela